o tema dessa noite é o seguinte: o que dirão de você após sua morte? Então pega a vossa Bíblia agora e abra comigo em Eclesiastes, capítulo de número 8, verso de número 8 ao verso de número 10. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem que tenha poder sobre o dia da morte, nem há licença em tempo de guerra, nem tampouco a impiedade livrará aquele que a ele está entregue. Tudo isso tenho observado enquanto aplicava o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para o seu próprio dano, e também os ímpios sepultados, os que antes entravam e saíam do lugar santo e foram esquecidos na cidade onde haviam assim procedido, também isso é vaidade. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, nesse instante eu irei ministrar a Tua santa e poderosa palavra. Eu peço a Ti, Senhor, que essa palavra possa entrar no mais profundo de cada vidinha que estará vendo e ouvindo essa mensagem. Eu sei que essa palavra tem poder de mudar vidas, de mudar caráter, de mudar destinos, pois nós confiamos em Ti, Senhor. Muda o que tiver que mudar. Mexe na nossa consciência, meu Pai, que essa metanoia venha nos envolver e que nós venhamos mudar no que tiver que ser mudado. O Senhor confronta e exorta aquele que tem por filho, e nós somos o Teu filho, Senhor. Que Seus anjos estejam ao nosso redor e que essa palavra possa entrar em cada coração que estiver ouvindo nesse instante, que a mente possa ser mudada, que a vida possa ser mudada. Meu Pai querido, que porventura qualquer jugo sobre essa vida possa ser quebrado através da Tua palavra, pois a Tua palavra limpa, nos purifica e nos santifica. Senhor, que te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus Cristo, amém. O que dirão de você após a sua morte? Meus irmãos, um mês e meio atrás e essa semana eu perdi duas pessoas bem amadas, né? A minha avó, uma situação muito difícil, também sofrendo demais, partiu para o Senhor, e nós tivemos um velório maravilhoso. E é interessante que eu ministrei sobre o legado naquele dia, porque meu avô fez um pedido muito difícil para mim. Falou: André, eu quero que você fale à noite, né? Eu quero que você fale no velório da sua avó. Confesso que foi muito difícil. Mas eu falei sobre o legado. E quando eu fui ver, nós fomos trazer na memória os momentos bons da minha avó, eram tantos que não tinha como falar naquela noite. E todas as pessoas que estavam presentes ali tinham algo para falar dela, em relação a ela, dos momentos que tiveram junto a ela. Foi muito triste para todos nós, mas uma satisfação por ver uma santa de Deus partir para o Senhor, com tantos exemplos bons para todos nós. Por que não falar da nossa irmã Altair? Meu irmão, foi um verdadeiro milagre eu chegar a tempo. Que a irmã Elaine falou que já estava saindo para Reginópolis, são 400 quilômetros. E nós saímos às 2:30 da tarde e chegamos às 6:30. Nunca corri tanto na minha vida. Mas chegamos, já estava terminando de sepultar, mas a família estava reunida e eu levei ali a palavra que o Senhor tinha falado para eu ministrar. E ali eu falei sobre a coragem da irmã Altair. Ali eu falei da perseverança, de quantas vezes ela esteve nessa casa de oração, com dor, sofrendo, mas estava presente, ouvindo a palavra de Deus. E só deixou de vir quando ela não tinha mais a possibilidade, mas uma vez por mês ela nos recebia na casa dela para nós cultuarmos a Deus. E por mais difícil que fosse, ela estava firme com o Senhor. Deixou um grande legado. Meus irmãos, mas se hoje Jesus lhe chamar, qual é o exemplo de vida que você vai deixar? As pessoas vão pensar em você a que respeito? Tenho vivenciado, e na minha vida de pastorado, eu tenho visto algumas pessoas no leito de morte, moribundos, extremamente decepcionados. Meu irmão, o pior a gente não é ser exortado no dia de hoje. Nós, porventura, alguém esteja nos ouvindo, esteja num caminho totalmente errado e tomar a decisão de mudar, porque ainda há tempo. Mas no leito de morte, meu irmão, naquelas últimos dias e últimas horas, onde você sabe que o fim é iminente do seu corpo, ali não tem como mais mudar, a não ser se arrepender, mas o passado você não pode fazer nada mais. Aquilo que eu falo, o passado passou,
O presente é o presente de Deus e o futuro a Deus pertence. O moribundo, já no seu leito de morte, o passado passou. O presente são poucos dias e o futuro não tem mais. E quantas pessoas neste momento falam: o que eu fiz da minha vida? Maridos que abandonaram esposas, filhos que abandonaram os pais, pessoas que acabam revendo a sua vida e ficam com uma amargura tremenda porque não deu o seu melhor para os seus familiares, valorizou aquilo que não tinha valor nenhum. E quanto desses, no velório não tem ninguém. E quando morrem, muitos dizem: graças a Deus que fulano morreu, era um tormento. Pior que morrer, meus irmãos, é o legado que as pessoas deixam aqui. Todos nós queremos deixar um legado excelente. A irmã Lília foi uma grande mulher de Deus, né? Até aqui tem sido aprovada pelo Senhor. Agora eu vejo alguns políticos no ato da morte. É isso que o Salomão está falando em Eclesiastes, que muitas pessoas no ato da morte, pessoas que estão na bonança, até no ato da morte parece que não há justiça para elas, mas o fim vem. Quantos políticos corruptos que quando morrem andam ainda em carro de bombeiro desfilando, mas foi uma pessoa extremamente corrupta, e através da corrupção dela, centenas de pessoas acabaram morrendo porque ele desviou dinheiro da saúde. Mas perante Deus não há legado nenhum para essa pessoa. Amém? Por que não falar de Paulo? Paulo sim deixou um lindo legado. Um homem perseguido, mas foi um valente. Foi o apóstolo dos gentios. Teve encontro com o Senhor Jesus Cristo. O seu apostolado foi, algumas vezes, foi denunciado que não seria apostolado, e ele falou que era o apostolado sim, porque ele tinha sido comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eu acho engraçado hoje apóstolo, né? Apóstolo, ele tinha que ser comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Será que o Senhor Jesus está aparecendo para esses bandos de apóstolos que tem por aí? Você sabe que o feminino de apóstolo é apostila? Então o apóstolo e as apostilas. Mas Paulo, ele deixou um legado para a gente de perseverança, um legado dizendo que para nós irmos até o fim, que a nossa carreira é curta, que por um leve momento nós sofreremos, mas tem uma eternidade de glória esperando por nós, que mesmo que dentre açoites, flagelos, nós ficarmos firmes com o Senhor Jesus. Por que não falar de Pedro? Mesmo com aquele deslize em negar a Jesus, mas depois no prosseguir da fé, ele foi um guerreiro. Foi ele que ministrou para mais de 3.000 almas. E muitos foram salvos para o Senhor, depois caminhou firme com o Senhor Jesus Cristo. Por que não falar de Davi? O pequeno, grande Davi, que foi um grande rei Davi, segundo o coração de Deus, que nos deixa muito exemplo de coragem. E no mundo, nós temos legados também. Albert Einstein, que é o pai da física. Por que não falar de Santos Dumont, que foi o pai da aviação? Por que não falar do Ayrton Senna, né? Esse mês, agora, né? Dia 2, não é isso? Dia 1º, completou 20 anos da morte de Senna. Todos nós gostamos. Deixou um legado para todos nós de superação. Ou seja, só deixa legado quem foi uma pessoa boa nessa vida. E com o seu testemunho muitas pessoas são beneficiadas. Como cristão, qual é o legado que o Senhor deseja que tenhamos? Ah, fulano de tal, ele teve muitas propriedades, é uma pessoa bem-aventurada nas finanças. Ou será que você quer ser lembrado assim? Fulano foi um grande homem de Deus, e através da vida dele, a minha vida foi abençoada, porque eu tive um encontro de Jesus através da vida dele. Será que você tem esse tesouro que você tem ajuntado? Será que tem sido aqui na terra ou tem sido no céu? Aquilo que eu falo, na sepultura, não vai ter espaço para você guardar o seu carro, nem sua casa, e nenhum dos seus bens.
Amém? Se hoje o Senhor lhe chamar, qual o legado que você vai deixar? Ou que dirão de você após a sua morte? Hoje, infelizmente, muitos líderes religiosos, evangélicos, estão morrendo de medo de morrer, porque sabem que vão prestar conta diante de Deus e não deixará legado nenhum, a não ser um legado de decepção, de escândalos. É interessante como o tempo, o dinheiro, a fama entra no coraçãozinho desses camaradas e eles se perdem. Começa no pastorado. Meu irmão, eu não vejo cargo maior eclesiástico do que o pastor. Tem algumas divergências, alguns têm bispo e assim por diante. Pois bem, mas meus irmãos, tem uns que se intitulam bispo, mas não porque bispo é aquele que, segundo a liturgia cristã, eclesiástica, o bispo, ele comanda muitos e muitos pastores. Até algumas igrejas anglicanas e tradicionais têm os bispos. Não vejo muito problema nisso. Acima disso, o apóstolo, meu irmão, apóstolo, não existe mais apóstolo. Apóstolos eram aqueles que eram comissionados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Teria que ter milhares de pessoas debaixo da sua alçada e outros requisitos mais. Então, por que se coloca o apostolado? Para crescer mais do que o bispo, ou mais do que o pastor. Bispo é igual presbítero também, na palavra grega. Então, às vezes, o cara se rebaixa e nem está sabendo que está se rebaixando. É muito triste o que nós vemos. É muito triste. E eu quero falar nessa noite alguns conselhos para que nós tenhamos, assim quando Deus nos chamar, um legado de cristão genuíno, de servo de Deus. Quem quer saber esses conselhos aqui? Eu poderia falar 10, eu quero só limitar 3 conselhos. Preste atenção, todos que estão ouvindo. Primeiro conselho: não podemos ser soberbos e arrogantes. Diga para o seu irmão: não podemos ser soberbos e arrogantes. Provérbios 16, 18 diz assim. Provérbios 16, 18. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Pessoas soberbas não deixam legados. Pessoas soberbas são ridicularizadas quando morrem. Quem já ouviu pessoas falarem assim: ó, fulano morreu, que adiantou ele ter o rei na barriga? Que adiantou ele achar que ele era mais do que todos? Olha o que aconteceu com ele. Que adiantou fulano pisar em cima de tantas pessoas? Olha o que aconteceu com ele, morreu. Que adiantou seus apóstolos e assim por diante. Que adiantou não querer ir mais visitar os irmãos no Peri Alto. Agora é só de jatinho e de carro importado. Como existem homens que deixam a soberba tomar conta de si. E a pessoa soberba, ela acaba também transmitindo aos seus filhos essa soberba, e a pessoa cresce também soberba desde pequeno. Já não respeita o amiguinho, já exclui aqueles que moram em certos lugares que não são os mesmos lugares dele, e faz acepção de pessoas. Meus irmãos, que é isso? Somos carne e osso. Existe veias na nossa cabeça do tamanho de um fio de um cabelo, e se entupir a pessoa morre. Pessoas morrem assim. Então por que a soberba? Por que a arrogância? Por que achar que a pessoa é mais do que qualquer outra pessoa? A pessoa já pega um cargo de vendedor, entra numa empresa, não cumprimenta mais o faxineiro, não cumprimenta mais o cozinheiro, não cumprimenta ninguém, só quer falar com o gerente e dono. Meus irmãos, eu tenho amizade com todos os meus clientes, com todos os funcionários, porque eu sei valorizar cada um deles ali.
A Bíblia falou que nós seremos reconhecidos quando nós formos um como o Senhor é. E seremos reconhecidos quando nós considerarmos o nosso irmão maior do que nós. Então a antítese, ou seja, o contrário da soberba, é a humildade. E o rei e o príncipe da humildade se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que tinha tudo para ser soberbo, rei do universo. Rei do universo. Nós vamos ver agora 2 vídeos curtos e depois eu quero falar para vocês um pouco sobre quem é Jesus. Tudo no universo é determinado pelas forças fundamentais da natureza. O poder dessas forças se caracteriza por números chamados constantes fundamentais, tão sensíveis que, se mudassem por pouco que fosse, o universo que conhecemos não existiria. Por exemplo, se a taxa de expansão do universo logo depois do Big Bang tivesse mudado em 1 quintilhão, 1 quintilhão é seguido de 18 zeros. O universo continuaria a se expandir ou cairia em si mesmo. E nada disso seria possível. Para ilustrar como 1 em 1 quintilhão é uma quantidade muito pequena, imagine todos os grãos de areia desta praia. Aliás, imagine todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Esse número é provavelmente mais ou menos 1 quintilhão. Nessa analogia, se essa areia toda representasse a taxa de expansão do universo depois do Big Bang, quantos grãos de areia eu precisaria somar ou tirar para destruir o universo? Só 1 grão. 1 em 1 quintilhão. Foi necessária essa precisão para que estivéssemos aqui. The sun is 93 million miles away. And that means, in actuality, it's immense. You could fit 1 million Earths inside the sun. O Sol tem um diâmetro de 1,5 milhão de quilômetros. Ainda assim, ele é pequeno se comparado com outras estrelas. A Eta Carinae é mais de 5 milhões de vezes maior do que o nosso Sol. A Betelgeuse é 300 vezes maior do que a Eta Carinae. E agora, temos este monstro, VI Canis Majoris, a maior estrela já descoberta. Ela é 1 bilhão de vezes maior do que o nosso Sol. Compreender o seguinte, o primeiro vídeo que nós vemos. Nós cremos no criacionismo, mas se veio pelo Big Bang ou não, não é problema nosso. Mas mesmo que vamos entrar no acordo que nosso Deus criou a partir do Big Bang. Ela fez a seguinte analogia. A expansão do Big Bang, ela tem uma velocidade x. E ela representou essa velocidade pelas areias, não só daquela praia, mas todas as areias do planeta Terra. Eu já fui para Natal e tem dunas que não sei quantos bilhões e bilhões de grãos de areia existem. Mas imagine o deserto do Saara, todas as areias que existem no planeta Terra. Representa a velocidade do Big Bang. Se tirar 1 grão de areia, já não aconteceria a vida, porque o Big Bang não seria da velocidade que teria que ser. A estrela que nós vimos, Canis Majoris, é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Eu estou falando 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Nós habitamos na Via Láctea, o sistema solar. Existem bilhões de estrelas dentro da Via Láctea. Estrelas são aqueles seres que emanam luz própria. Para nós atravessarmos de fora a fora a Via Láctea, será necessário nós termos uma nave que viaje 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, e viajemos durante 100 mil anos para a gente atravessar a Via Láctea. Só que existe
bilhões e bilhões de galáxias maiores do que a Via Láctea. Deu para você compreender mais ou menos o que é o universo? O tamanho desse universo? É incompreensível a nós. Preste atenção para você saber o tamanho do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos 147:4 diz assim: conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Existe mais de 6 sextilhões de estrelas no universo. Existe muito mais estrelas no céu do que grão de areia na terra. Salmo 148:3: louvai, ó sol e lua, louvai todas as estrelas e luzentes. Salmo 8:3: quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Salmo 147:4: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. E o salmista diz que todas as estrelas louvam a Deus. O tamanho do nosso Deus é incompreensível a nós. E mesmo Ele sendo nessa magnitude, Ele nos amou como filhinhos amados dele. O que é o homem perante Deus? O que é o homem perante Jesus? João 13:5. Depois deitou água da bacia e começou a lavar os pés. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo, tudo foi feito por Ele e para Ele, sem nada que foi feito foi através dEle. Tudo foi através dEle, ou seja, na construção do universo, Jesus estava ajudando o Pai a dar os nomes às estrelas. Imagine Jesus Cristo com toda essa glória, sabendo de todo esse universo. Na noite anterior à sua crucificação, após a ceia, ele reúne os seus, e olha o que ele faz. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Jesus Cristo lavou os pés de homens falíveis, sendo o Rei do universo. Que é humildade maior do que esse? Quem lavava os pés eram os servos. Ele quer demonstrar aos seus discípulos e a nós que nós devemos ser humildes. E o nosso irmão tem que ser maior que nós, e assim por diante. Quem é o homem soberbo, que aguenta ainda ser soberbo, quando tiver o conhecimento dessa verdade? Quem somos nós para querermos ser mais do que alguém? E nós, como evangélicos e cristãos, nós temos um grande problema. Fulano é de outra religião, a gente olha de olho torto para a pessoa. Nós se sentimos o super crente. Eu quero lhe falar, meus irmãos, todo mundo é agraciado com a graça de Deus, que ainda não tiveram o privilégio de as vendas dos olhos caírem e tiveram encontro com Jesus, mas eles são carentes da graça do Senhor, e a graça do Senhor quer os alcançar. Então a gente não pode se portar dessa soberba espiritual. O fulano de tal é macumbeiro, o que eu faço agora? Ora e fale do evangelho para essa pessoa. Fale do amor de Cristo para essa pessoa, que as vendas dos olhos dessa pessoa vai cair e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem está entendendo, meu irmão? Então por que nós andamos soberbos? Porque nós nos preocupamos com tudo. Brigamos por quase nada. Se alguém risca o nosso carro, a gente já fica hiper nervoso, fala um monte de palavrão. Se algum dos nossos filhos está doente, já é motivo para não querer mais cultuar ao Senhor, porque nosso filho está doente. Só tem legado aqueles que são humildes perante Deus. Só deixa legado nessa vida aqueles que são humildes perante o Senhor. Amém? Segundo conselho: não devemos ter amor ao dinheiro.
1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O problema não é ter dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Pessoas que começam na caminhada com Cristo, numa situação difícil financeira, e Deus prospera e abençoa aquela pessoa, ela acaba se tornando uma pessoa de posse, mas se torna uma pessoa avarenta. Não tem o prazer de ajudar ninguém, não tem o prazer de pagar um almoço para ninguém, não tem o prazer de ajudar aquele necessitado. O problema não é ter dinheiro, o problema é o amor. E Deus, Jesus Cristo, compara o dinheiro a um Deus chamado Mamon. Dinheiro pode se tornar um Deus na vida da pessoa. Ela vende a mãe se for necessário para ter mais dinheiro. Ela acaba se transformando. Quem conhece pessoas aqui que mudaram com dinheiro? Mas fulano era tão humilde, tão tranquilo, só foi ganhar um pouco de dinheiro. E às vezes não precisa muito, meu irmão. Às vezes o camaradinha tem um carro melhor e uma casa, já muda. Agora, você acha que Deus não quer que nós tenhamos dinheiro? Claro que quer. É o desejo do Pai que nós sejamos prósperos também financeiramente. Mas por que Deus quer que nós sejamos prósperos financeiramente? Por dois motivos. O primeiro deles, para que o Evangelho seja ministrado aonde você estiver. Preste atenção. Você como um faxineiro, não desprezando, mas você tem um ciclo menor de pessoas que você pode falar do Evangelho. Você sendo presidente de uma empresa, se você tiver o coração no reino, você pode falar para centenas ou milhares de funcionários que eles vão te ouvir, mesmo não querendo. Deus quer sim. Então Deus exalta uma vida da pessoa não porque ela é fiel ao dízimo e à oferta. Deus exalta financeiramente quando o coração daquele camarada está no reino de Deus. No reino de Deus. Ah, mas fulano é soberbo e se engrandeceu e está bem. Tem prazos de validade. E quando passar a rasteira de Deus, a pessoa cai. Mas aqueles que são do Senhor Jesus Cristo e têm a prosperidade financeira, cada vez mais é próspero, porque o nome do Senhor é glorificado sobre a vida dele. E quando perguntam a ele, por que você está assim? Qual milagre aconteceu? E a pessoa fala, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Foi Deus que fez isso comigo. As pessoas não compreendem isso. O primeiro fato, a primeira situação que acontece quando a pessoa é abastada de dinheiro, ganha muito dinheiro, é se afastar dos caminhos do Senhor. Que nada, pastor, e no domingo à noite, fui convidado a ir lá para o Guarujá e assim por diante. Não é errado a gente viajar, não é errado não é errado. Esporadicamente, mas a pessoa some da casa do Senhor. É ou não é, meus irmãos? Deus quer que nós sejamos prósperos financeiramente. Fala para o seu irmão, Deus quer que nós sejamos prósperos financeiramente. Deus se alegra com isso, mas tudo, fala para Ele, é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E Deus quer que nós sejamos prósperos financeiramente para ajudar as pessoas necessitadas. A palavra fala assim, se nós olharmos para uma pessoa necessitada, e caso nós tenhamos a condição de ajudar, e nós não ajudamos, nós estamos pecando. É dever daquele que tem um recurso financeiro a mais ajudar aqueles que são necessitados. Mas ajudar como? Com aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, mas a gente não pode passar de largo. A gente não pode fechar os nossos olhos para mazelas do nosso irmão. Deus não quer que ninguém viva numa ilha isolada. Eu estou bem, minha família está bem, o resto é resto. Não, meu irmão, servo de Deus, aqueles que servem ao Senhor, se compadecem com os que choram com os que choram e se alegram com os que se alegram. Amém, meus irmãos? Terceiro conselho e último. Devemos cuidar dos nossos familiares.
Honra as viúvas que são verdadeiramente, 1 Timóteo 5, 3 a 4. 1 Timóteo 5, de 3 a 4 diz assim: honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus progenitores, porque isto é agradável a Deus. A viúva dentro da casa do Senhor, ela só pode ser sustentada pela igreja quando ela não tiver mais filhos e netos para sustentar. É a palavra. Porque é obrigação dos parentes o fazer. Quem quer ter vida longa aqui na terra? Todos nós queremos. Honra o pai e mãe. Quantas pessoas que estão no caminho do Senhor Jesus Cristo e abandonam a família, abandonam os pais, abandonam todo mundo, não faz visita, não parentela, some. Ah, pastor, mas fulano só está na igreja, não tem tempo. Está errado. Está errado. A pessoa tem que ter um convívio com os seus. Sabe por quê? Para ganhar aqueles para Cristo pelo testemunho de vida. Agora tem crente que muitos do familiar falam assim: ser crente como fulano, vai na igreja, nem vem nos visitar. Mãe dele está doente há tanto tempo, não vem visitar. E quantas pessoas que no leito de morte, servos do Senhor, se arrependem de não ter dado uma atenção aos seus familiares. Pais com filhos também. Devemos honrar nossa família, meu irmão. Devemos honrar aqueles que estão próximos de nós. Nós não podemos abandonar. Nós não podemos abandonar. Nós seremos reconhecidos, meus irmãos, não pelo carro importado que o Senhor nos deu, não pela grande casa e nem os bens materiais em abundância que Ele tem nos dado, nem pela conta bancária rechonchuda. Nós seremos reconhecidos quando nós formos Jesus para as outras pessoas e principalmente para os nossos familiares. É impossível falar que ama a Deus e não amar o nosso irmão, principalmente os nossos familiares. Eu quero lhe falar, meus queridos, tudo que a gente planta, a gente acaba colhendo. Se hoje nós fomos em asilos com pessoas idosas, muitos ali estarão sozinhos e nós vamos criticar muito a família, e tem que criticar mesmo. Mas se a gente souber a história de vida deles, foram pessoas difíceis de convivência. Eu não quero parar num asilo, meu irmão, sozinho, sem ninguém. Compreendo também que às vezes a situação é tão difícil dentro do lar de uma pessoa doente que é necessário ter um lugar próprio para ela, mas existem pessoas que colocam os seus pais dentro de asilos e somem. Por que não falar da clínica de recuperação? Tá? Quantos irmãozinhos que já passaram por lá, já estão lá, que a família... Não, pastor, fique tranquilo, daqui 15 dias estou de volta, todo dia de visita estarei presente, e o valor que é para dar, pode ter certeza que vai estar na conta. Depois de 15 dias ele volta, depois só volta no ano 2000 e... some, e na maioria das vezes nem volta. Tem casos que o pastor fala: olha, pastor, fulano está aí, a gente está com ele porque a família abandonou, não tem para onde ele ir. O que nós plantarmos aqui, nós vamos colher lá na frente. Se nós, meus irmãos, tivermos um coração solidário em ajudar os nossos e aqueles que são debaixo da nossa alçada, certamente Deus vai nos compadecer na nossa velhice. E não se esqueça, antes que Deus, pode ser que Deus nos chame antes, mas a grande maioria vai ficar velho também. E as pessoas se esquecem disso. Eu quero lhe falar. Pessoas que cuidam e se preocupam com os seus, têm legado. Fulano está morto, mas ele foi uma pessoa que sempre ajudou os seus. Aí vai ter os familiares chorando, terá os familiares se pranteando, porque sabe que perdeu uma pessoa que estava à disposição quando era solicitada, estava presente.
Agora tem pessoas que morrem, como eu te falei, foi tarde. Mas por que não chora? Ninguém chora. Tem um pastor que ele contou uma história que foi no velório de um marido de uma irmã da igreja e chegou perto dela e o caixão e aí puxou o assunto, né? Os sentimentos. Era um homem bom. A mulher olhou para ele assim. Lembra aquela vez que nós fomos jogar bola junto? Ele fez um churrasco, nós comemos tudo. Era um homem muito bom. Aí a mulher olhou para ele de novo assim. Aí o pastor saiu, falou: esposa, alguma coisa está de errado. Porque eu já tentei elogiar 2 vezes e ela não falou nada. Aí ela estava uma hora distante do defunto, do marido, do cadáver. E aí ela chega para o pastor, isso é um miserável, morreu por causa de dinheiro. Desculpa, mas graças a Deus que foi, não aguentava mais. Que terrível, meu irmão. Imagine o camarada no leito de morte, dias anteriores ao velório, os familiares ir lá e nenhum dá satisfação, não querer nada com nada. A gente dá risada, meus irmãos. Mas nós podemos fazer a diferença no dia chamado hoje. A gente pode mudar a nossa vida. A gente pode dar mais valor à nossa família, os maridos, as esposas, às esposas, aos filhos. Por mais difícil que seja o meu dia a dia, eu tenho empresa para cuidar, eu tenho a igreja para pastorear, mas eu tenho um sábado para minha família. Esses dias eu fui com Luquinhas e o Gabriel. Eles foram ver o filme e acharam o máximo. Tá certo que eu dormi no meio do filme, mas eles gostaram muito. Mas como é bom a gente fazer isso. Como é bom a gente dedicar o nosso tempo para aqueles que necessitam de nós. Se coloque em pé nesse instante. Agora, preste atenção. Devemos fazer tudo isso que foi ministrado nessa noite. Mas tudo isso tem que ser feito por amor. Não, agora que o pastor falou, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer por amor. O que nós vamos levar daqui será somente o amor. O amor que nós temos ao próximo, o amor que nós temos por aqueles que necessitam, é o amor. Amém? Feche seus olhos. Se o Senhor lhe chamar hoje, se hoje, irmão Henrique, Deus falar, irmão Henrique, vem, e aí? Vamos à prestação de contas. Será que vai estar crédito ou débito? Irmãos, é para nós refletirmos e analisarmos a nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente fica procrastinando sempre a mudança de vida. Ah não, daqui a pouco eu me conserto, daqui a pouco eu trato melhor todo mundo, daqui a pouco a gente sempre vai empurrando com a barriga. Mas eu não sei o dia que o Senhor vai nos chamar. E qual legado que você vai deixar. Feche seus olhos. Eterno Deus, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. E a Tua palavra é mais cortante do que qualquer espada mais afiada que existe no mundo. Senhor, que essa palavra possa entrar no mais profundo de cada coração agora. Que o Seu Santo Espírito, meu Pai, venha trazer a memória de cada um aonde está errando e quais atitudes que estão sendo tomadas através dessa vidinha que tem desagradado ao Senhor. E se morrer hoje, não tem nada de legado para deixar para as outras pessoas. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor mostre a cada um, inclusive a mim, aonde eu estou errando, para que no dia que o Senhor me chame, eu possa deixar um legado para o Teu reino, de almas salvas, de pessoas ajudadas, de uma família
que conheceu o Senhor através da minha vida. O Senhor ensina cada um de nós, Pai. Ensina-nos nós pararmos de sermos soberbos e arrogantes e reconhecer o Teu senhorio e a Tua majestade. Tu és o oleiro e nós somos o vaso. É o Senhor que fala e nós obedecemos. Que sejamos humildes na Tua presença, santos e irrepreensíveis, mas que jamais venhamos nos colocar acima de ninguém, sabendo que perante o Senhor todos nós somos iguais. Nos ensina dia após dia e faz morada na nossa vida. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor.